É sobre as relações do Brasil com o exterior, inclusive nessa questão do clima, da participação do presidente Bolsonaro na cúpula, que nós vamos conversar agora com Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP, que é especialista em Estados Unidos. Professor Poggio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Bem, do ponto de vista de relações internacionais, da abertura que se pretende do Brasil com o exterior, do entendimento maior com os Estados Unidos, como é que o senhor avalia a fala do presidente Bolsonaro, novos compromissos assumidos e a própria fala também do ministro do Meio Ambiente? Denise, o Brasil entrou nessa conferência numa situação muito precária, né? E precária em virtude da qualidade da política externa brasileira praticada desde o começo do governo Bolsonaro, ou seja, um país que se viu isolado, é um país que apostou a sua política externa na relação com a administração Trump, e agora é um momento em que as questões se viraram muito fortemente contra o Brasil, né? Eu acho que, por um lado, a derrota do Trump nos Estados Unidos, a vitória do Joe Biden, as questões trazidas por conta da pandemia, que fez com que o Brasil moderasse bastante seu tom com relação à China, e agora, finalmente, a troca do Ernesto Araújo por um ministro que parece, pelo menos, ser minimamente mais competente em entender as tradições do Itamaraty, ao contrário do Ernesto Araújo, que tinha como proposta destruir todo o passado, né, tudo que aconteceu até hoje está errado, vamos fazer tudo diferente. E cujo resultado, vimos, foi um Brasil bastante isolado. Acho que é dentro desse contexto que o Bolsonaro fez o discurso dele hoje, né, o discurso de alguém que percebeu que está isolado na arena internacional. É um discurso muito diferente, por exemplo, do discurso que ele fez na ONU há pouco tempo atrás. Para alguém que até alguns meses atrás falava em pólvora, quando se referia à questão da Amazônia, foi uma mudança de tom bastante significativa. Agora, como que esse discurso chega nos americanos? Essa é a grande questão. A administração Biden, claramente, e por óbvias razões, não tem muito boa vontade com o governo Bolsonaro, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro, primeiro, foi um torcedor aberto do Donald Trump, né? Falou isso abertamente, coisa que não se faz em política internacional, você não expressa quem que você prefere que ganhe ou que perca, e mais do que isso, quando o Biden ganhou, ele foi o único líder internacional a dizer que as eleições foram fraudadas, né? Então é evidente que isso causa um desconforto na relação com os Estados Unidos, né? E agora é, portanto, esta situação que está se tentando mudar. Então isso chega nos Estados Unidos, os Estados Unidos olham para esse discurso do Bolsonaro, olham para a carta que ele mandou para o Joe Biden de forma muito cética, né? Eles estão muito claros no sentido de cobrar ações concretas do governo. Apenas palavras numa cúpula do clima não bastarão para a administração Biden, que tem tomado essa questão do ambiente como um tema central da agenda. Veja como mudou a agenda, né? Até um pouco tempo atrás, o Bolsonaro fala só de relações comerciais com os Estados Unidos. Agora ele está sendo obrigado a trazer este tema do ambiente à pauta. Os Estados Unidos conseguiram, por ser um país importante, conseguiram trazer esse tema para o centro da agenda internacional e, infelizmente, pegou um Brasil muito mal posicionado. E essa questão dos resultados é uma coisa complicada que pode demorar, de repente o Brasil pode ter uma nova postura em relação à legislação relacionada ao meio ambiente. Nós temos várias propostas de alterações da legislação que trouxeram preocupações maiores, interferências em órgãos ambientais também, que tem sido uma constante, né, queda de multas. Seria por aí, porque para o Brasil conseguir apresentar resultados em relação à redução do desmatamento pode levar algum tempo. E o próprio presidente Bolsonaro agora coloca essa necessidade de uma colaboração financeira externa. Foi o que até motivou esse atrito entre ele e Biden na época da campanha, porque foi num pronunciamento, num debate, que Biden citou o Brasil e até a possibilidade dessa colaboração financeira, não é? Pois é, Denise, o Brasil poderia ter chegado nesta conferência numa posição muito privilegiada, né? O Brasil poderia ter sido uma estrela desta conferência. Veja, se é um momento em que os Estados Unidos começam a olhar para a questão do meio ambiente como um tema crucial da sua agenda, é claro que o Brasil tem vantagens, tem questões a conseguir nesse tipo de negociação, né? Então, estivesse o Brasil praticando uma política externa mais estratégica desde o começo do governo Bolsonaro, talvez a gente chegasse nessa conferência com uma posição muito melhor e que poderíamos, talvez, demandar
algum tipo de falhamento, de investimento, de recursos por parte dos países envolvidos, porque isso faz todo sentido, né? Os países envolvidos são aqueles que são mais poluidores, ao passo que o Brasil é um país que, em comparação com esses países desenvolvidos, é um país que tem vantagens na questão climática, é um país que tem, que traz benefícios, né, para a questão das mudanças climáticas. Portanto, a gente poderia, na verdade, o que a gente tem aqui, Denise, é uma oportunidade perdida, né? Porque agora esse tipo de pedido de recursos vai cair em ouvidos bastante céticos, né? Os americanos e os democratas em geral, a administração Biden em particular, não vão simplesmente esquecer os discursos do Bolsonaro até então, as ações do governo Bolsonaro até então, simplesmente porque ele fez um discurso conciliador. Isso pode ser, talvez, o começo de uma mudança que vai ter que se provar lá na frente. Nós já vimos outras vezes o Bolsonaro mudar de opinião, fazer algumas mudanças bruscas naquilo que ele acha um dia, ou no outro dia ele fala uma coisa completamente diferente. Por exemplo, a questão da vacina, né? Até dezembro, o Bolsonaro dizia que para que a pressa pelas vacinas? Não precisa de pressa porque a pandemia está acabando, a vacina chinesa não é boa, e agora ele comemora no Twitter que a população brasileira está sendo vacinada com a vacina chinesa, que ele falou mal até pouco tempo atrás. Então, esse tipo de postura, veja, estou citando uma questão do campo doméstico, né? Mas esse tipo de coisa vai desgastando a credibilidade e a imagem de um líder no campo internacional. Então, certamente, os americanos estarão olhando não para os discursos, mas para as ações do governo Bolsonaro. Mas é isso, ouvimos o Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Obrigado, Denise, sempre um prazer. Boa tarde a todos.